Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. Roberto Carlos perde as estribeiras e xinga fã durante show, apresentação ao vivo. Tava ele lá cantando no microfone. Como é grande o meu amor por você. Cala a boca, cara, pô! O rei Roberto Carlos... E ele ficou irritado, porque a pessoa estava logo ali na frente dele falando alto, estava atrapalhando a concentração do Roberto Carlos. Eu não me lembro de ter acontecido isso na carreira dele, e olha que ele tem 81 anos, né? Sempre foi um cara elegante, educado, as fãs sempre correndo atrás. O Roberto Carlos tem uma imagem maravilhosa perante a mídia mundial e principalmente aos seus fãs. E eu li na internet jornalistas incomodados com o fato da Sônia Abrão, que é a maior fofoqueira do Brasil, junto com o Nelson Rubens, porque ao invés de criticar o Roberto Carlos em seu programa, ela o elogiou por causa disso. Ou seja, passou pano. A Sônia Abrão passou pano para o Roberto Carlos, que xingou o fã durante o show. Mas eu vou dizer para vocês que eu também vou passar esse mesmo pano. Eu vou dar razão para a Sônia Abrão, tá? Sim, porque o que aconteceu ali não tem a ver com falta de profissionalismo, não tem a ver com a idade do Roberto, não tem a ver com possível desequilíbrio emocional, problemas pessoais que interferiram no trabalho dele, não tem nada a ver com falta de caráter, nada disso. Tem a ver com falta de educação, falta de respeito de quem falou alto, a ponto de atrapalhar a concentração do experiente cantor, o nosso principal artista da música popular brasileira, o rei Roberto Carlos. O cara que está assistindo o show precisa se tocar, né? Porque você, claro, bater palma, você, tudo bem. Mas que você começar a falar, pedir coisas, atrapalhar o cara na hora que ele está cantando uma música romântica, não dá. Quero aproveitar para falar sobre essa coisa que virou moda nos últimos tempos. Moda não, vício, né? Um vício das pessoas interromperem a fala dos outros. É uma ansiedade tamanha que tomou conta de todo mundo, somada à liberdade de expressão, que é uma conquista de todos, mas não é por isso que a gente deve se sentir livre e autorizado para xingar, ofender, interromper a fala do outro ou interromper a música que o cantor está cantando. Nem mesmo existe desculpa para as vezes em que as pessoas interrompem os seus interlocutores, como eu reparo inclusive acontecer na televisão muitas vezes. Não deixam as pessoas falarem. Isso é no telejornal e isso é principalmente nos programas que misturam jornalismo com entretenimento. Convidam a pessoa, às vezes é uma pessoa que pode ter uma dificuldade para falar, ou se fala fácil, mas é prolixa, usa palavras difíceis. Ou a pessoa resolve contar alguma coisa durante a entrevista que não era o que estava sendo planejado pelos produtores. E aí o negócio desanda porque o apresentador, o âncora, já começa no ouvido do diretor e um monte de gente enchendo o saco e dizendo para acelerar. Não é isso que ele tem que falar, ele tem que falar não sei o quê. Como se fossem donos da palavra alheia. Acontece muito essa aceleração de entrevistas. Quando é um programa gravado, gente, você edita, tá? Você pega o vídeo, vai lá, corta, edita. Uns chamam isso de manipulação, porque você está tirando uma parte do que alguém falou e, de repente, essa parte era fundamental para o entendimento todo da mensagem. Mas é o que dá para fazer, uma edição quando o programa é gravado. Mas quando o programa é ao vivo, aí complica. O apresentador se sente pressionado por todos os lados, a ponto de ter que cortar a fala do convidado e fica uma coisa indelicada e constrangedora. O pior de tudo é que
enquanto alguém fala pelos cotovelos no ponto eletrônico do apresentador, que quem está em casa não enxerga, nem sabe que existe, né? O apresentador está ouvindo aquele monte de abóbora, porque é abóbora em cima de abóbora. Esses caras têm a mania de falar enquanto o apresentador está prestando atenção no que acontece ao redor dele, durante o programa ao vivo. O que acontece? O apresentador está ouvindo e ele não consegue ouvir o que o entrevistado está dizendo, está falando. E é nessas horas que dá o tilt. Que aí o apresentador não ouviu o que o cara falou, mas interrompeu mesmo assim, aí não tem liga uma coisa com a outra, de repente a pessoa acabou de dizer uma coisa, o apresentador não ouviu, pede para ela repetir, fica confuso. Eu sei que TV é tempo, tá? E não pode estourar o tempo, tem que ser, 5 minutos de entrevista, mas tem que sair o programa tal hora, é 3h30, sei lá, 11 horas, tem que respeitar tudo isso. Tem a questão dos patrocínios, dos merchandisings. É um pouco complicado o negócio, tá? Mas são os ossos do ofício. Eu sei que tem gente que se enrola nas entrevistas também. Mas eu sei, acima de tudo isso que eu falei aqui, que é preciso deixar os outros falarem. Isso se chama respeito. Deixa o Roberto Carlos cantar, pô! E agora eu vou falar de um outro assunto aqui, a pedido de um seguidor, o Rafael. Vou ler a mensagem que o Rafael mandou para mim. Presta atenção. Oi, Brito. Você poderia fazer uma crônica a respeito desse programa Encontro, que era com a Fátima Bernardes, agora com a Patrícia Poeta e o Manuel, que na última sexta-feira fez uma coisa muito ridícula, na opinião dele, em forma de música. Falaram sobre as tragédias da semana em ritmo de pagode. Isso é uma falta de respeito, diz o Rafael. Eu não ia tocar nesse assunto porque eu falei assim, não, tem tanta coisa, né, pra gente falar, mas agora que veio essa mensagem, Cantando Notícias é o nome desse quadro, clipe, enfim, constrangedor. Um pagode, uma música animada, festa, falando do incêndio em São Paulo, falando do crime lá de Foz do Iguaçu, do bolsonarista que matou o petista, falando do anestesista que violentou a paciente durante o parto no Rio de Janeiro e do assassinato de Shinzo Abe no Japão. Parem as máquinas, por favor. Não é possível. Isso é inadmissível, tá, gente? E mostra bem que a Globo perdeu as rédeas. Não há mais o menor resquício do bom e velho padrão Globo de qualidade. Olha aqui, eu sempre fui defensor da mistura entre jornalismo e entretenimento, de quebrar a barreira que sempre existiu entre os dois. Isso foi feito, e foi feito muito a partir do Hoje em Dia lá na Record, programa que eu tive o prazer e a honra de ser o primeiro apresentador. Foi feito lá. Mas não é para fazer da forma como está sendo feito hoje. Porque tragédia tem que ser tratada com seriedade. Não dá para você fazer uma música, pagode, um samba, um rap, um funk, seja lá o que for, no meio de um programa, que é um programa que mistura entretenimento com jornalismo, como se fosse assim uma atração do programa. Ah, vamos falar de tragédia aí. Não. Eu colocaria esse pagode das notícias, do Encontro, entre as piores coisas da TV brasileira nos últimos tempos. Comparando assim ao sushi erótico do programa do Faustão, comparando aquela entrevista com falsos integrantes do PCC que foi feita pelo Gugu Liberato em seu programa, comparando com o Boris Casoy, o microfone vazou e ele ficou falando lá mal dos garis, acho que foi na Band, se não me engano. É o seguinte, se fosse no tempo do Boni, o Boni, não o Boninho, o Boni é o pai do Boninho, todos os envolvidos seriam demitidos. E imediatamente circularia um memorando para todos os funcionários, condenando a situação e alertando para que não aconteça de novo em hipótese nenhuma. Tá certo? Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Não sei se você assistiu, né? De repente você
pode não ter visto isso acontecer na sexta-feira e não consegue nem sequer emitir uma opinião mais aprofundada, mas muita gente assistiu. Quem assistiu esse pagode das notícias na manhã de sexta-feira durante o encontro, ficou constrangido ou não viu nada demais? Pode escrever aí nos comentários, por favor, quero saber, estou curioso para saber a sua opinião. A maior emissora do país, uma das maiores do mundo, está neste momento à deriva. Tem muita gente boa lá, muita gente boa, que sabe tudo, mas essas pessoas, por alguma razão, não estão se entendendo. Eu acho que é aquele velho problema, né, de quem manda mais, eu quero fazer de um jeito, o outro quer fazer do jeito dele. Muitas diretorias, muita gente mandando. E quando está todo mundo mandando ao mesmo tempo, ninguém entende. E aí escapam as tartarugas. Pode melhorar, deve melhorar. E isso tem que melhorar o mais rápido possível, antes que não tenha mais volta, hein? Olha, sabe aqueles talentos todos que foram demitidos, dispensados? Sabe? Aquelas pessoas todas lá que a gente conhece e outras que a gente também não conhece, mas que estão lá nos bastidores trabalhando, com experiência, que sabem fazer o negócio. Sabe aquelas pessoas todas que foram demitidas? Pois é. É isso mesmo. Volta todo mundo que deu ruim. Inscreva-se no canal e ative as notificações que a gente se fala na próxima crônica do Lado B, a notícia com Brito Júnior. Tchau, pessoal!